Queria hoje conversar um pouquinho com os irmãos, com os queridos, acerca da bênção da comunhão. Ontem, dia 22 de março, foi um dia bem atípico, né, e não passou em branco de forma alguma. Por toda a internet, diversas igrejas estão divulgando os seus links para transmissões online de cultos, pregações, seja lá o que for. Nós mesmos, aqui em casa, tentamos participar de alguma forma da transmissão da Igreja Mãe, a Primeira Igreja Batista de Muriaé, e também fizemos a nossa EBD com os irmãos pela manhã. E apesar de muitas igrejas já fazerem isso rotineiramente, por causa do confinamento, isso tornou um boom na internet e tem muita gente fazendo isso. Particularmente, a parte do atípico está no fato de que eu fiquei em casa em pleno domingo. Isso não é normal para mim. Eu não participei de nenhum culto, ainda que tenha assistido a transmissão. Eu não tive comunhão com os irmãos pessoalmente. Eu não tive nenhum aperto de mão daquele caloroso, né? Nem que fosse um aperto de mão mais desinteressado, ou nem mesmo um aperto de mão daquele irmão que está fugindo, sabe? Com medo de você perguntar se está tudo bem, ou então aquele que aperta a sua mão, que está querendo que você pergunte mesmo, tudo. O domingo tem essa característica de nos aproximar, né? Os domingos aqui em casa, eles são especialmente corridos, porque eu sou pastor e boa parte da nossa semana ela é direcionada para o evento do domingo ou culto. É quando nós nos preparamos para estar com os irmãos e com a igreja, dando uma palavra, mas apontando para Cristo, né? Nós também recebemos de Cristo, mas nós nos preparamos para esse momento. E muitas vezes a preocupação com esse momento de culto, com a liturgia, se a técnica está tudo ok, se está tudo funcionando, e o cansaço, obviamente, visível no final do dia, às vezes deixa passar despercebido o prazer que eu tenho de estar com os irmãos reunidos no culto a Deus. Foi dolorido, né, esse domingo não desfrutar desse momento, e eu tenho dificuldade de entender como é que um membro não pode sentir falta dos irmãos. Eu fiquei como que se fosse um dia despropositado, apesar de ter trabalhado para ter a EBD pela manhã, online, junto com os irmãos, e ainda que os irmãos recebessem um conteúdo para que pudessem fazer o seu culto doméstico. Eu sinto falta de olhar nos olhos, perceber aqueles que estão chegando e foram embora apressados, perguntar pelos que não puderam ir, saber se existe alguma necessidade que nós podemos atender. Eu me senti como o salmista no Salmo 42. Do versículo 1 até o 5, ele vai dizer o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista está numa situação de confinamento ou com limitação da liberdade. Ele não pode ir até o templo em Jerusalém para adorar, e os seus inimigos ainda zombam dele e de Deus. E eu queria me concentrar especialmente no versículo 4 e no versículo 5. O salmista, ele ia com a congregação em cortejo até o lugar da adoração. Ele ia cantando alegre e louvando a Deus, porque ia viver o momento feliz da comunhão em adoração a Deus no culto público. Então, ele fica ali conversando com os botões dele, né, dizendo assim: ó minha alma, por que você está tão triste? Por que você está abatido desse jeito? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E
apesar da tristeza, eu ainda mantenho esperança e eu aguardo o momento que eu poderei me reunir com os irmãos. E aguardo com esperança porque a igreja é o lugar, por ser o edifício de Deus, onde as nossas dores elas são tratadas, onde a comunhão alivia os corações, onde a carga ela é compartilhada e as coisas simples elas ganham dimensões eternas. A interação dos irmãos, uma interação sincera e humilde, uma entrega confiante uns aos outros, é que torna a igreja esse lugar especial. A semana retrasada nós estávamos estudando Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 até o 13, e nós vimos que a igreja é a causa impossível de Deus. É um lugar, um grupo de pessoas reunidas que não tem nada a ver umas com as outras, que não compartilham laços sanguíneos, não compartilham os mesmos gostos, não compartilham os mesmos desejos, né, humanamente falando. A única coisa que nos reúne é Cristo. E Deus escolheu a igreja para demonstrar a sua multiforme sabedoria. E é muita loucura isso. É por meio da igreja que essa sabedoria de Deus multiforme ou multicolorida, ela vai ser demonstrada e comprovada ainda diante dos poderes celestiais, né? É na igreja que o cristão tem disponível o poder de Deus agindo de formas infinitas. E o meu desejo nessa quarentena é que nós possamos perceber isso. Paulo vai orar isso logo na sequência, né, a partir do versículo 14, e nós vamos estudar isso em breve. Ele ora para que a igreja perceba esse poder, perceba o valor de estarem unidos em prol do Evangelho, em prol de Cristo, reunidos para a adoração a Deus ou pela adoração a Deus. O meu desejo é que essa quarentena nos ajude a redefinir, ou aqueles que precisam, ou ainda dar mais valor do ser igreja, para que esses irmãos que tratam o estar reunido como uma coisa banal, como opcional, né, aparecendo uma outra opção, ele vai curtir essa outra opção, que ele perceba, né, o valor de estar junto, de desfrutar da presença uns dos outros. Tá? É na igreja, né, é na reunião dos irmãos que Deus atua por meio dos dons. É lá que a graça vai ficar ainda mais colorida, né, que a graça vai ganhar graça dentro de nós por meio da igreja. Não estar junto nesse domingo fez o meu coração doer por aqueles que estão ausentes por nada, né? Eles estão perdendo uma grande bênção. E o meu pedido de hoje é que a impossibilidade de estar junto com os irmãos, o fato de não ser uma opção, abra os olhos desses irmãos. Eu quero aqui fazer um apelo. Se você não participa de uma igreja, ou se você é alguém que falta com certa frequência, você tem um desafio nas suas mãos, entender o valor da igreja. E eu espero que você não dependa de momentos onde a igreja não seja opcional para dar valor a ela, mas que você já aproveite esse momento. Foi apenas um domingo, talvez possam ainda haver outros, mas quanto mais breve, melhor. E você que é nosso irmão, você que é membro de uma igreja, eu quero te dar um incentivo a continuar a vida da igreja mesmo online. Hebreus 10, 24 fala o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, invista tempo ao telefone com um irmão. Não só aquele irmão que você já tem o costume, mas outros também. Pergunte dele do seu dia, pergunta das estratégias para passar o tempo no confinamento, pergunta sobre os pedidos de oração que você pode fazer por ele. Compartilhe um versículo bíblico e também o que você aprendeu de Deus hoje. Se você não tem assunto, tem aí pelo menos alguns, né? Mas especialmente o que você aprendeu de Deus hoje. E você pode até avisar que nós teremos diariamente esses devocionais para que eles participem conosco. Então, agradeça a Deus
pela igreja que Deus colocou em sua vida e invista o seu tempo e os seus recursos para que ela cresça e seja edificada. Ore pelos irmãos, ore por mais união, ore para que você seja bênção a eles e eles sejam bênção na sua vida. Eu espero estar junto dos irmãos em breve, vocês fazem falta. E além disso, eu sinto falta de ver o poder de Deus agindo no nosso meio enquanto nós estamos reunidos. Talvez você possa, na próxima vez, assim que a esperança se concretizar, você possa ter os olhos mais atentos para isso e perceber o agir de Deus no nosso meio. Tá? Deus abençoe, que seja um dia de bênção para você e um ótimo tempo de reflexão, para que você ore pela sua igreja e possa investir o seu tempo nela também, mesmo confinado. Tá? Um abraço.